Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao canal do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes, é verdade, eu nunca estou sozinho, sempre eu estou, pequenininho que sou, no ombro de gigantes, de grandes homens de Deus que vieram antes de mim e que nos ensinaram muitas coisas de como agradar ao Senhor, de como procurar viver uma vida santa, piedosa, uma vida agradável a Deus. Então, nós estamos aqui, com a graça de Deus, justamente para darmos continuidade no pequeno devocional que nós temos feito ao longo desses dias sobre os versículos que correspondem à criação. Em especial, em Gênesis capítulo 1, vocês sabem que o Ministério Cinco Solas também ele tem um trabalho musical e nós lançamos em todas as plataformas musicais o nosso álbum A Criação, onde nós contemplamos os 7 dias da semana da criação que estão em Gênesis capítulo 1, utilizando ipsilitérios, ou seja, exatamente como está escrito na Bíblia João Ferreira de Almeida, em sua versão ARA Almeida, revisada e atualizada, na ARA, não é verdade? Então, hoje nós iremos dar continuidade, eu fiz 2 anteriores por áudio, e eu pretendo movimentar não só esse nosso canal aqui, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto também na nossa plataforma principal do nosso grupo, né, que é o Telegram. Eu espero então que a gente possa continuar esse trabalho para a glória do nome do nosso Deus. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, justamente aqui, a Bíblia, software, e nós já nos ocupamos em fazer a primeira perícope, que vai do versículo 1 ao versículo 2. Fizemos também a segunda perícope, que vai do versículo 3 ao versículo 5, de modo que nós terminamos o primeiro dia. Então vamos hoje continuar com a terceira perícope, que vai do versículo 6 ao versículo 8. E você sabe que perícope simplesmente é uma porção fechada, é como se fosse um parágrafo, onde o texto se torna completo, inteligível, né? Então isso chama-se perícope, é uma porção do texto que nós iremos nos deter. Então, vamos primeiramente fazer uma oração para que o Senhor Deus não permita que venhamos a praticar nenhum ato falho, não venhamos a falar nenhuma heresia e venhamos a agir e a exercer os nossos dons e talentos para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Deus. Paizinho amado, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor, venha a nós o teu reino e seja feita a tua santíssima vontade na terra como no céu. Senhor, abençoe a leitura da tua palavra e nos ajude, Senhor, a não cometermos nada que te desagrade. Abençoe a esse irmão, a essa irmã que nos acompanha, para que a tua palavra possa efetivamente nos nutrir. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Aqui o versículo 6, 7 e 8 do capítulo 1 de Gênesis nos ensina o seguinte: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui, nessa perícope, é a continuidade, é efetivamente a ordenança de Deus na criação. É Deus colocando ordem
nas coisas. Eu sempre costumo dizer que o nosso Deus é um Deus de ordem, não é o Deus de bagunça, não é o Deus de caos. Ele traz à existência ex nihilo do nada, ou seja, do nada, tudo que existe passa a existir pela ordenança do nosso Deus, pela sua palavra. Então, nessa terceira perícope, mais uma vez nós vemos disse Deus, a palavra de Deus. Nós podemos até nos recordarmos do apóstolo João no seu evangelho, quando ele diz que o Logos, a palavra, é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o Filho unigênito de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então nós podemos observar que na criação o próprio Filho de Deus estava agindo como palavra de Deus e disse Deus. Então houve uma palavra geradora, uma palavra que cria, que traz à existência aquilo que não existia. Então, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então, o que acontece aqui? Então há o firmamento, há aquela noção de separação das águas que estão acima do firmamento para as águas que estão abaixo do firmamento. A noção de que acima do firmamento há uma criação do Senhor Deus voltada justamente para o espaço, para fora da nossa atmosfera. Então, o firmamento é justamente esse céu que nós observamos, tão lindo, o céu que os nossos olhos podem perceber quando olhamos para ele. Então disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas. Entenda esse águas como o que está acima do firmamento, como o espaço sideral. E águas, outras águas, ou seja, as águas que estão aqui abaixo desse firmamento. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento, ou seja, aquilo que vai se tornar o nosso planeta, Terra, e aquilo que está em cima desse firmamento, ou seja, esse céu que nós podemos observar com nossos olhos, o espaço. Então é como se houvesse as águas que estão no planeta Terra, que estão formando o planeta Terra, pela palavra criadora do nosso Deus, e as águas que estão acima do firmamento deste céu que nós podemos observar, que é justamente o espaço sideral. Então o versículo 7 diz, fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E o que me chama a atenção aqui é aquilo que Deus diz para ser feito, aquilo que ele ordena em sua soberania é imediatamente feito. Deus fala, Deus determina e assim se faz. E assim é feito. Então não existe essa história de que ocorreram bilhões e milhões de anos. A palavra de Deus, que é autoritativa para nós, nos diz que Deus falou, disse Deus e assim se fez. Imediatamente se fez. Então fez, pois, Deus o firmamento, ou seja, os céus que nós podemos observar, onde nós vemos as nuvens, onde nós observamos o arco-íris, né? Então este é justamente o firmamento. É a nossa atmosfera que nós conseguimos observar. E as águas que estão acima deste firmamento é o espaço, e as águas que estão abaixo desse firmamento é aquilo que vai se tornar o nosso planeta. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez imediatamente. E chamou Deus ao firmamento céus. Observe? Então, esse firmamento que o Senhor Deus fez, ele chamou de céus. É o céu que nós podemos observar. Aquele céu físico
é o céu material. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então, no segundo dia, Deus ele cria o quê? Ele criou os céus que nós podemos observar, fazendo separação daquilo que está acima desses céus e daquilo que está abaixo desses céus. Tá bom? Então, eu espero que você tenha compreendido e que tenha sido gratificante para você, sempre tendo em vista algumas coisas muito importantes: a soberania de Deus, o poder de Deus, a onipotência de Deus, a maneira como Deus age, a maneira como a Trindade age nisto, porque o Pai, o Filho, a Palavra e o Espírito Santo que pairava por sobre esta criação, as três pessoas da Santíssima Trindade estão intimamente envolvidas nessa criação. E tudo o que eles fazem é para a sua glória e para a sua honra. E o nosso dever é honrá-lo, honrar a esse Deus e louvar por toda a eternidade. Então, fique com Deus e até o nosso próximo devocional do Ministério 5 Solas. E se inscreva no nosso canal, compartilhe se você achar pertinente e considere entrar no nosso grupo no Telegram, que vai estar o link aí embaixo. Deus nos abençoe e até a próxima.